Muito boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho, cá estamos de novo. É sempre uma alegria falar da doutrina de Jesus e é isso que nós vamos fazer. Recordar a sua mensagem e a sua boa nova e vamos sintonizar com ele, vamos garantir que está a água e os copos na mesa e vamos começar cantando, como é normal, uma canção. Na página 16. Página 16. Tantos jovens buscando no prazer o amor, sem cuidarem de nenhum ideal, vão pisando espinhos, construindo a dor, sem pensarem que o homem é ser imortal. Vão perdidos, sem norte, cegos, sem luz e sem moral, caminham fartos de liberdade e ninguém quer saber se aproximam da perdição. Cegueira não falta à humanidade. É preciso alterar esta situação. É urgente clarear tanta ilusão. Somos nós, juventude, quem tem que avançar e gritar que é preciso estes jovens alertar. É a droga, refúgio de falta de amor, o tabaco, uma triste ilusão. É o álcool, um mundo sem norte e valor, sem moral nem sentido, é a prostituição. Muitos jovens incautos julgam não ter mais solução e seguem tolhidos sem liberdade. Desconhecem que há forma de encontrar libertação na luta por conhecer toda a verdade. Somos nós quem tem que lhes mostrar que Jesus é caminho a retomar. Somos nós, juventude, quem tem que avançar. A tarefa é urgente e não pode esperar. Senhor Jesus, esta pedimos que esta noite, uma vez mais, permita estejam connosco os nossos familiares que já partiram, os nossos amigos, os nossos protetores. E, se necessário, também alguns dos nossos irmãos sejam necessitados de ajuda, alívio para as suas dores, de compreensão para a esperança que deve ser sempre na nossa vida
um objetivo, conforme tu garantiste, que irias preparar um lugar no teu reino. Assiste-nos nesta noite, Senhor, através dos teus mensageiros, e que nós consigamos apreender um pouco mais da tua mensagem. Fica connosco, Jesus. A leitura desta noite é no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item 16. A indulgência. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo o homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, a fim de que não sejam conhecidos, senão dela mesma, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, o mesmo é dizer, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem acentuar com a astúcia perversa. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos quase sempre velados. Quando criticais, que consciência se deve tirar das vossas palavras? Ai de vós que censurais, não praticastes o que condenais e não valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai a calma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. José Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. A mensagem desta semana tem como título Ser ou Não Ser. É da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães, tem psicografia de Arnaldo Costeira e vem no livro Caminhando com Jesus. Quando Moisés desceu do Sinai trazendo as tábuas da lei, as normas fundamentais para a conduta do seu povo, numa demonstração indesmentível que o povo acreditava que Deus presidia os destinos da humanidade e enviava ciclicamente as orientações para a sua evolução, encontrou o povo em romaria pagã, dominado por falsos representantes de Deus, que o induzia à adoração dos bens materiais, inspirada por espíritos inferiores, sempre ávidos de subjugar os invigilantes no rumo do prazer e do vício. Dizem os relatos passados de geração em geração que ele se enraiveceu, lançou as tábuas por terra, produzindo a sua destruição, e promoveu de imediato o julgamento dos responsáveis por tamanho desvio das normas divinas, podendo as sentenças ter chegado à pena de morte. Depois disso, subiu de novo ao monte e voltou a receber os mandamentos da lei. Esta prática foi de todos os tempos. A porta da perdição é larga e é bem mais fácil atender ao que é fácil do que seguir o caminho do aperfeiçoamento, da reforma íntima, que é muito mais trabalhoso, muito mais difícil. É bem mais agradável escutar a voz do prazer fácil. É bem mais atraente enfileirar atrás daqueles que prometem o céu a troco da subserviência do que daqueles que falam a verdade,
que descrevem a colheita obrigatória da sementeira que se vai fazendo ao longo da vida. É bem mais atrativo prometer facilidades do que apresentar a racionalidade das dificuldades. Jesus nunca escondeu que a cada um seria dado segundo as suas obras e jamais afirmou que os favores seriam a prática normal, atraindo os incautos para a subordinação interesseira dos ignorantes da vida espiritual. Fecha, pois, os ouvidos àqueles que abrem as portas do céu a troco de indulgências totais. Somos espíritos e, portanto, como o vento, vindo de experiências dolorosas para conosco e para com os outros, e preparando-nos para prosseguir viagem de acordo com a nossa conduta. Não te iludas, receberás de acordo com o teu merecimento. Faz, pois, por merecer e fecha as portas aos falsos profetas, seguindo aquele que nos serve de modelo e guia. Este nosso Evangelho de hoje e a mensagem colativa falam de um problema que é o problema mais complicado espiritualmente para, no meu entendimento, é uma opinião, para o nosso futuro. Se repararmos, nós temos sempre na ponta da língua a capacidade de corrigir ou de criticar aqueles que andam à nossa volta, sejam familiares, sejam amigos, sejam adversários ou inimigos. Porque é disso que se trata também, os amigos. Claro está que estarão necessariamente depois dos familiares, que não quer dizer que seja sempre, porque há familiares que nos chegam ao nosso lar e que são inimigos do passado, e é exatamente para o ajustamento, para voltarmos a ser amigos, que essa dádiva de Deus acontece. Mas nós temos sempre essa ideia. Nós já não é a primeira vez que sugerimos que nós consideremos que as pessoas que erram, que as pessoas que não agem de acordo com os princípios da moral, são doentes. E por que é que nós sugerimos isso? Porque uma pessoa que tem conhecimento, tem noção de que a cada um segundo as suas obras, e todos nós vamos ter que pagar as nossas dívidas, nós temos que resgatar o nosso passado. Se nós sabemos que, de acordo com as nossas obras, assim teremos o futuro, porque é que a gente continua a repetir no presente essa prática da crítica fácil e suez? Exatamente porque nos habituamos, ao longo dos séculos, a que podíamos fazer tudo e mais alguma coisa, porque depois, o máximo na hora da morte, uma extrema unção, um perdão absoluto, nos conduzia exatamente para os reinos de Deus. Nós vemos hoje, por exemplo, na celebração dos funerais, que aquilo que é pedido, aquilo que é dito a Jesus ou a Deus, que receba no seu seio aquele irmão que parte, que lá está, pois agora isento do pecado, porque foi perdoado tudo e mais alguma coisa. E habituamos-nos a isso, então nós continuamos essa prática sem ter a noção de que não é da boca de qualquer humano que nós vamos libertar-nos dos erros que praticamos. Esta questão da indulgência é isso mesmo que nos conduz, porque nós gostaríamos que os outros também fossem indulgentes para com as nossas fraquezas, para com as nossas faltas. Então, se é isso que a gente desejaria, que nos compreendessem e que nos perdoassem, às vezes, coisas que são frontalmente contra eles, então façamos primeiro isso, nós. Como diz a mensagem, olhemos para nós e não olhemos tanto para os outros. Quando nos vier à cabeça qualquer vontade de criticar, seja quem for e seja por que for, nós pensemos duas vezes antes de o fazer. Como faria Jesus? O que disse Jesus a propósito disso? Daí a importância deste nosso Evangelho no Lar, um Evangelho de reflexão sobre as verdades que Jesus deixou. Não adianta estar a fazer o Evangelho no Lar para logo mais, depois do Evangelho, fazermos tudo outra vez, da mesma forma que viemos a fazer. Então é muito importante esta questão da indulgência. Quando a mensagem fala aqui de Moisés, é claro que era uma época em que o povo vindo do feiticismo e das artes de magia do Egito era muito difícil de corrigir. E então Moisés viu-se na necessidade de estabelecer normas muito concretas, muito profundas e muito violentas, podemos dizer assim.
Porque, dizia assim, então ele não teve indulgência para com aqueles que adoravam o bezerro de ouro, para com aqueles que comunicavam com o mundo espiritual inferior, com as trevas. E como é que nós vamos ter agora indulgência? Bom, nós não podemos esquecer que, segundo os textos bíblicos, Moisés não pôde entrar na Terra Prometida como, provavelmente, um castigo para esse desmando, que foi um desmando, porque talvez houvesse outras formas de corrigir os infratores. Mas era uma época diferente. Estavam a sair, estavam no êxodo, estavam a sair do Egito e eles não tinham normas certas. Habituaram-se àquela prática de vida no Egito, mais de escravatura, e como nós também assistimos à escravatura já dos tempos modernos, em que, enfim, quer dizer, o terreiro, os negros, lidavam, muitos deles, com as trevas, com o mundo inferior. Não podemos generalizar, como é evidente. E então, quer dizer, habituaram-se a uma prática que tem a ver com um feticismo do próprio de casta, mas do pior. Dizer assim, eles são assim, e nós? E nós? Aqueles que professamos outras religiões, cristãs, religiões de toda a natureza, não fazemos isso também? Nós não fazemos o piorio às pessoas só se não pudermos, como diz o povo? Então vamos meditar um pouco sobre isso e compreender a época da correção das leis físicas para punir aquilo que eram as infrações no domínio do Espírito, com Moisés. Mas não foi por outra razão que Jesus veio. Para confirmar aquilo que era de confirmar, mas para explicar melhor aquilo que era de explicar melhor, aquilo que era de nós conhecermos melhor para corrigirmos o nosso percurso e olharmos mais para a parte espiritual da vida e menos para a parte material. Então nós vamos agora prosseguir na nossa cadência do nosso Evangelho. Como recordam, a cadeia da fraternidade é uma prática que tem a ver com a irradiação para aqueles que sofrem, uma ligação entre todas as famílias que esta hora estão connosco, fazendo o Evangelho, mas fundamentalmente agora voltada para as famílias problema, para as famílias em sofrimento, para as famílias em desestruturação. Então vamos fazer a nossa irradiação pelas famílias, pelos doentes, pelos nossos irmãos necessitados. Nesta noite, Mestre, nós te rogamos por todos esses lares onde não há paz, onde não há carinho, onde não há compreensão. Te pedimos, Senhor, aquelas crianças que não têm um sorriso, um afago, os velhinhos botados ao abandono, quantas e quantas vezes sujeitos a sevícias, a sacrifícios. Que a tua paz e a tua luz a todos possam envolver. Alivia-lhes o fardo da jornada, Senhor, com a tua benevolência, com o teu amor, com a tua misericórdia. Fica conosco, Mestre, nesta noite que desejamos seja de paz, de amor e de muita compreensão em todos os lares do nosso planeta. Que assim seja. Vamos cantar a nossa canção final, na página 32, o Cântico de Esperança. Anda Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surge a lembrança, o socorro do Senhor.
vai lembrar conosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém, e em toda a Judeia Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor levou onde faltava alegria. Passaram tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém, e em toda a Judeia Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Chegamos ao fim. Muita paz para todos, que Jesus continue a abençoar os vossos lares e marcamos presença aqui de novo para a semana. Muito boa noite a todos.